Olá a todos, bom dia! É isso aí, começar o dia com energia, que afinal de contas, basicamente é disso que nós precisamos para ter vitalidade. Todo mundo hoje acorda de manhã com aquele cansaço, sentindo que não dormiu direito, e é um problema sério. Nós vamos ver aqui que quem não consegue atingir o sono REM, que é o sono reparador, não consegue fazer a limpeza da festa que nós fizemos o dia inteiro. Então, consequentemente, vai acarretando um processo inflamatório, um desequilíbrio hormonal, e que acarreta, obviamente, no quê? Na nossa saúde e na nossa longevidade. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. E, antes de mais nada, também agradecer ao Didio, né, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez em Vitória. A Consuelo, que é uma querida também, né, da Atlética Nutrition, ela me deu a oportunidade de conhecer de ponta a ponta aqui o Espírito Santo, onde nós passamos as faculdades, né, e outros parceiros fazendo a divulgação do meu trabalho, né, que é o protocolo de redução de gordura visceral e manutenção de massa magra em pacientes sedentários. Geralmente a gente atuava mais com nutricionistas e hoje, particularmente, eu estou atuando frente aos médicos. E, consequentemente, é um trabalho sempre multidisciplinar, né? Uma vez que os algoritmos de tratamento para as doenças crônico-degenerativas, eles são compostos de três fatores, três questões. Em primeiro lugar é a dieta. Em segundo lugar é a prática de atividade física. Terceiro é a terapêutica. A medicina cartesiana e a nutrição, basicamente, se eu faço uma dieta intervencionista, se eu faço uma dieta que é de 60 dias, uma dieta restritiva, uma dieta low carb, eu tenho que ter em mente que depois que eu dei essa dieta, eu tenho que prescrever a dieta humana. Porque as dietas que estão hoje no mercado são dietas anti-inflamatórias e antioxidantes. Para perder gordura visceral, a única dieta que existe no universo é a dieta hiperproteica. Ponto. Nenhuma outra dieta faz perder gordura visceral. Nenhuma, gente. E o primeiro gatilho para acúmulo de gordura visceral é o déficit de produção de ATP, de energia. Tirou o carboidrato, morreu. Morreu. E quando eu falo de carboidratos, são os complexos polissacárides, que vão me dar como produto de metabolização as gorduras saturadas voláteis de cadeia curta. Ácidos acético, ácidos butírico e propiônico. O ácido acético restaura a função mitocondrial dos miócitos. O ácido butírico dos enterócitos e o propiônico, o propionato dos hepatócitos. Então, nós temos esses três sítios comprometidos com a inflamação: músculo, intestino, fígado e, consequentemente, o tecido adiposo, que a celulite nada mais é do que a inflamação crônica, colocando água a mais na célula de gordura onde não deveria. Aí, quando eu faço a bioimpedância, que eu dou uma dieta low carb, o indivíduo perde 10 quilos, você vê a água que ele perdeu, você vê a massa muscular que caiu, porque o glicogênio saiu, né? E a gordura visceral caiu também, mas é porque caiu a água do excesso da gordura. Em 60 dias o paciente não perdeu uma gota de gordura, se não foi desbloqueado núcleos celulares, PPAR-alfa e LXR, fator inflamatório do fígado. Então, enquanto não desbloquear esses fatores nucleares, o indivíduo não entra na beta-oxidação. Você só tira a água, aumenta a ação da glicogênio sintetase em 50%, eu perco 10 litros de água, 10 quilos em 60 dias, e depois eu reboteio 15, por conta dessa restrição de carboidrato que foi feita. São erros, porque se forem levados à justiça, dá um comprometimento muito forte para quem fez a prescrição e não tem noção disso. Infelizmente. Então, hoje primeiro, dieta, segundo, prática de atividade física. Então, eu tenho que saber
como prescrever atividade física. Ah, eu não sou personal trainer, educador físico. Mas se você não souber prescrever atividade física correta, ou seja, a quantidade, a intensidade dela, nem o plano alimentar que você está fazendo não está correto, porque você não calculou. E dieta restritiva o que é? Não é 1.500 calorias, 1.200 calorias. Dieta restritiva você pega a ingesta calórica recomendada, que seja taxa metabólica basal compreende 60% da ingesta calórica recomendada e só serve para eu dormir e acordar. Ou seja, 60% das calorias que eu consumo durante o dia está sendo reservada para eu dormir. Quem não atinge nem a taxa metabólica não pode ter um sono reparador. E todo mundo, 182.000% da população, não sabe dividir quanto de carboidrato eu ponho no café da manhã, quantas calorias, que é entre 40% e 60% de toda a caloria do dia tem que estar no café da manhã. Porque eu tenho que colocar combustível no Mavericão V8 aqui, que eu consumo bastante combustível. Lembra Mavericão V8? Antigamente fazia sucesso com as mulheres, hoje só bebe e fuma. O motor está fundindo, está fumaceando, né? E eu não posso ser um Honda Civic, eu não posso ser um Audi, porque eu sou de 1971. Não façam as contas da minha idade, tá bom? Senão vocês vão perceber que esse é a cor do Hairstyle Gloss de L'Oréal número... Não vou falar para vocês, não vou falar. Brincadeira, gente, aqui é mundo real, né? Nós temos que ter consciência de que para ter longevidade, você precisa ter 20% de massa muscular acima do limite máximo e que seja fibras tipo 1 mitocondriais. A musculatura é a sua poupança para a longevidade. É ela que rege tudo. Tal qual a gordura visceral foi considerado um órgão endócrino na década de 80, eu estudo a musculatura como um órgão endócrino também. Por exemplo, quando eu faço exercícios físicos e que eu promovo uma hipertrofia, eu lanço interleucina 6. Nossa, é inflamatório. Mas ela é uma miocina, secretada pelo miócito, e vai fazer uma inflamação para que eu consiga reparar o tecido depois e tenha hipertrofia. A gordura lança interleucina 6, que é uma citocina inflamatória. Diferente. Então, cada local, por exemplo, se eu for falar de Alzheimer e Parkinson, eu não vou olhar neurônio, eu vou olhar os enterócitos, porque Parkinson e Alzheimer é mudança e alteração de DNA mitocondrial do enterócito. Quando você vai tratar Alzheimer aqui, você já negligenciou 30 anos da doença, porque o nosso primeiro intestino é o cérebro, não é o segundo. Quer que eu prove para você? Não comeu nada o dia inteiro, chega às 5 horas da tarde, a hora do cortisol, quer matar uma barra de chocolate, quer pegar alguém para o pescoço, quer fumar, quer fazer alguma coisa para ter dopamina. Então você deixa o que você está fazendo a qualquer custo para ir ter a recompensa dopaminérgica. Então quem está mandando em você é o seu intestino. Você não tem mais livre-arbítrio de decidir o que você quer. Quem está decidindo para você é ele. O glúten tem gliadina na molécula, em que ele estimula receptores opioides, igual da heroína e da morfina. O leite faz caseomorfina por conta da caseína na fermentação, mesmo receptor. Então tira leite, queijo e trigo, a cabeça fica pão, 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 queijo, 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 pão, 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 queijo, queijo. O dia inteiro. Porque é adictivo o uso de glúten, de leite. Não é vício, né? Porque o vício provoca questões neurológicas, mas é uma adição. Então, isso que nós temos que ter em mente é que por que eu consumo, então, carboidratos em alta quantidade? Que é para eu sintetizar serotonina no intestino em impulsos.
Porque 80% a 90% da serotonina que me dá bem-estar ao dia está sendo produzida no intestino. Se eu produzo serotonina no cérebro, eu fico ligadaço. É a síndrome serotoninérgica. É o que acontece à noite. 5-hidroxitriptofano vai a melatonina se eu estiver bem. Ou senão ele vai a serotonina. Ele para no meio do caminho e você não dorme, tem insônia por conta disso. É tudo fisiológico. Ansiedade é falta de aminoácidos na forma livre. Só isso, não precisa tomar remédio. Quem toma remédio para ansiedade não está se alimentando direito. Ou o intestino não está absorvendo devidamente o que deveria. Então, se você esquecer a terapêutica, que são 33,33% do tratamento, e não fizer a dieta e a atividade física correta, nunca o seu tratamento vai ser efetivo. Nunca ele vai curar. Para sarar, tem que fazer dieta correta e colocar a prática de atividade física, que para ter longevidade não é fisiculturismo. São pesos leves, várias repetições até a falha, e caminhadas leves, né? Igual shopping. Ai, que vitrine linda! Só que não pode ser no shopping, porque vai ter que fazer depois de 10 minutos, 1 minutinho de tiro. Aí o pessoal vai achar que é promoção, alguma coisa, vai começar a correr atrás de você. Onde que está vendendo o negócio? Então faz em outro local. Para início, 20 minutos, 5 minutos, 30 segundos de tiro, depois vai aumentando a intensidade. Muito importante. Eu perdi 22 quilos por conta do Covid 2021. Sou membro da Organização Mundial da Saúde, né? Puxar a orelha, mas eu machuquei uma costela há 14 anos atrás, uma brincadeira boba de um jiu-jitsu, que o cara tinha 50 quilos a mais que eu. E a gente machucou a costela, os dois, em um giro que eu fiz. Aí comecei a treinar depois da pandemia, um pouco mais forte. Quando retomou a academia, disse que ia voltar tudo de jeito, né? Começou a doer um pouco, fiz uma ressonância, a bichinha estava torta, e colada assim, torta. Aí o quiroprata colocou no lugar, fez uma nova lesão, entrei em codeína, Restiva, que é um adesivo de morfina. Eu parei de me alimentar direito, né? Isso aí realmente tira a fome. E aí, no casamento do meu filho, eu peguei Covid. Eu não tive problema respiratório, mas eu perdi 22 quilos total. Eu de 89 fui para 67. Eu fiz até estria na panturrilha de tão rápido que eu perdi esse peso. E para recuperar depois, gente, é complicado. Essa doença é complicada, acaba com as mitocôndrias. É por isso que todo mundo está hoje numa situação mais, né, debilitada. Eu vejo muito pacientes, todos basicamente, que pegaram Covid, a hemoglobina glicada não volta para 4,9, ela fica em 5,4, e daí é gatilho para a esteatose hepática. 5,7, 5,8, é muito tênue essa questão. Ah, mas frutose mata. Frutose mata porque o seu retículo endoplasmático está em estresse por conta do bloqueio do núcleo. E para quem não sabe, o retículo endoplasmático é o responsável pela metabolização e oxidação da frutose. Não é a mitocôndria. A mitocôndria é só glicose. E aminoácidos e gordura. A frutose é retículo endoplasmático. Então, eu tenho inflamação, bloqueio de núcleo, estresse do retículo endoplasmático, passei do lado de uma bananeira madura, esteatose hepática. Passei do lado de um açucareiro, gordura visceral. Não tem jeito. É isso que acontece quando tem gordura visceral acima do limite de normalidade, sinalizando o receptor, receptor membranar de TNF-alfa interleucina, de citocinas inflamatórias. Enquanto não mudar a sinalização de serinoquinase para tirosinoquinase, a pessoa vai continuar analisando câncer, Alzheimer, Parkinson, até ela vir 20 anos depois, 30 anos depois, ter o diagnóstico. Então, Alzheimer é negligência de doença inflamatória intestinal por 30 anos.
Então, nós somos a AGES, a Health Span Company. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, para quem não me conhece. Meu nome é Marcelo Soares, eu atuo na área da pesquisa científica hoje, com extensão em bioquímica e metabolismo aplicado à obesidade e à prevenção de doenças crônico-degenerativas e do sistema autoimune. Eu fiz uma especialização em medicina esportiva também, porque, como eu disse, para ter longevidade, precisa fazer crescer músculo. Então, eu tenho que entender como eu tenho que fazer isso. E é pó, gente, para músculo é pré-treino em suplemento e pós-treino em suplemento. Porque se você fizer com comida, o seu corpo vai ficar parecendo um corpo de um pedreiro, que é bem musculoso, mas é quadrado. Ele não tem definição. Né? Então, quando eu faço hipertrofia pelo serviço diário, que eu pego um peso e tudo mais, eu coloco células satélites achatadas. Então, a musculatura ela vai ficando quadrada. Quando eu faço um pós-treino com whey, proteína do soro do leite ou aminoácidos de ribose, eu construo as proteínas que vão fazer a reparação do tecido. E esse corpo fica mais bonito do que o outro. Porque exatamente fica todo definido e fibrado. É diferente, porque são titina, dismina, distrofina, tropomiosina, nebulina, que são as proteínas de ancoragem da estrutura da parede celular. Porque a hipertrofia muscular, ela se dá por aumento da espessura da parede das células do músculo e tamanho, para comportar mais massa muscular dentro. Fibras tipo 2 de força, fisiculturismo, glicogênio e água. A cada uma molécula de glicogênio dentro do músculo leva 2,4 de água. Fica redondão. Fica parecendo uma caixa d'água. Então, quando eu faço fibras 1, que são as mitocondriais, eu fico esguio. Eu fico realmente mais magro, realmente, porque a taxa metabólica aumenta muito também. Tá? Professor da longevidade saudável, essa disciplina é de minha autoria, que culminou na apresentação em 2019 na Organização Mundial da Saúde, num consórcio voltado à saúde e vitalidade do idoso. Em 2020 foi aprovado, e a Organização das Nações Unidas, que é atrelado à Organização Mundial da Saúde, me convidou para fazer parte de um comitê anti-envelhecimento 2021-2030. E a incumbência do Tedros, para mim, é só diminuir a curva de obesidade no mundo. O Adanon mesmo. Hoje nós vamos falar de saúde feminina, a Carol vai falar com vocês. E junto disso tudo eu levei uma questão também, numa das nossas reuniões lá na Suíça, a respeito da mulher. Vocês estão sofrendo. A mulher não foi feita para passar estresse. O homem, quando ele passa por um estresse, ou ele briga ou ele corre. É da natureza, está na selva. A mulher está protegida lá na oca, ali na coisa, com os filhos, né? E quem vai à luta é o marido. Nós vamos ver aí. E essas questões trazem que a mulher ela acaba fazendo multitarefas e ela chega no final do dia, ela acha que ela fez tudo e não fez nada. Porque nós, homens, começamos e terminamos. E vocês deixam um monte de coisa para outro dia, porque tentou fazer tudo e não conseguiu fazer nada, gente. A proporção de infarto agudo de miocárdio há 30 anos, em relação de mulher a homem, era 1 de mulher para 9 de homens. Hoje está 9 para 9. Aí eu fui olhar nas top 10 causas de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde, infarto era 8º em 2016. Hoje ele é em 4º. Fui olhar o que era, hoje infarta 9 mulheres para 9 homens. 28% das médicas, segundo o CREMESP, vão morrer entre 48 e 56 anos. 28%. Estresse. O estresse desenvolve doenças do sistema autoimune. O cortisol varre o muco da parede do intestino que produz série branca a partir da morte dos acidófilos e bifidobactérias, que o flagelo deles é que vai fazer parte de macrófagos, linfócitos, leucócitos da série branca.
E aí você não tem esse muco, não produz, e ele vai atacar a tireoide, vai atacar qualquer fibromialgia, lúpus, Crohn. E a medicina tradicional diz que não tem cura, porque não trabalha o comportamento humano. Na medicina integrativa, 80% é comportamento. Mudança de hábitos, alterações de medidas que inflamam, que levam à degeneração. Em primeiro lugar. E depois equilibrar toda a base hormonal. Eu presto consultoria, né? Eu não sou médico, eu sou químico e bioquímico, mas como eu dou aula de pós-graduação para médicos, quem quer passar pela experiência do programa de 60 dias, como, né, para quem eu estou prestando é médico, pode ser feitas receitas e tudo mais, e como é uma consultoria, pode ser aplicado na clínica depois de vocês. Ah, não faço dieta. Contrata uma nutricionista, ou passa para ela, seus pacientes, faz parceria. Olha, eu quero trabalhar com essa dieta, assim, assim, assim. Essa linha, tal, tal, tal. Cada um de vocês que define, gente. Eu só coloco o que tem de disposição, literatura, principalmente. E eu olho os estudos que corroboram com a literatura, porque os que são contrários estão tentando provar que um pesquisador maior que publica uma literatura está errado. Eu nem olho o estudo, perda de tempo. Eu vou nos que realmente têm significância, têm valor e tem N significativo reconhecimento científico. Até com ratos que eu pesquiso, com C. elegans, que são protozoários, e zebrafish. Por quê? Eu pesquiso, às vezes, mecanismo de ação. Eu não pesquiso eficácia e tolerabilidade. Eu faço com zebrafish, que não sabe que morreu, né? A memória do peixe é 2%. Lembra Dolly? Ah, onde que eu estou? Então, por isso que ele é pego de novo quando a gente joga. O mesmo peixe pega a mesma isca que ele esqueceu, que ele foi ferrado. Então, é memória de peixe. Tá? Aí, então, meus amigos, nós vamos falar rapidinho aqui sobre estilo de vida, como eu disse, a vida que nós levamos. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tudo o que eu faço durante o dia mostra o meu estilo de vida. A questão é que, mesmo tendo um estilo de vida saudável, e que saibamos qual é, como eu disse, eu tenho que ter uma dieta humana, que no meu caso, né, que eu falei 70% de carboidratos, mais ou menos são 10% de proteína, entre 10 e 15, e 30% de gordura, vê a diferença. E aí tem que dividir, que nem eu disse, no café da manhã, 70% dos carboidratos, 10% de proteína e acertar a gordura, 40% de calorias. Almoço vai dividir, no café da tarde menos, jantar um pouco menos e uma ceia também para dormir, para induzir o sono. Isso quem consegue fazer é Nutri. É nutricionista que consegue fazer. Calcular as calorias, distribuir as refeições. É só orientar, que nem tem muitas nutricionistas que estão aqui, que talvez levem para os seus médicos as informações, e vice-versa. Né? O Dr. Elvídio tem na clínica esse protocolo já desde quando ele fez pós-graduação comigo. Eu estava conversando hoje com a nutricionista, ela falou, nossa, realmente funciona, né? Porque é protocolo, então... Como que eu sei que a pessoa não comeu tudo que eu preciso? As meninas, principalmente, são obstipadas cronicamente. Mentira. Come só grelhado com salada, não vai encher 8 metros do intestino com grelhado e salada nunca. Vai levar 4 dias para evacuar a bolinha ainda, que nem cabrita. Normal. Normal. Até 4 dias sem o banheiro, depende do que come. E até 4 vezes ao dia, sendo consistência firme, normal, depende do que come. Porque eu sei que ela está comendo quando ela começa a relatar. Eu já estou indo no banheiro a cada 3 dias. Agora eu já estou indo a 2. Ai, agora eu estou indo todo dia. Verdade, então você está comendo as 5 colheres de arroz integral, as 4 colheres de feijão, mais 200 gramas de batata doce, mais caralho e pima. Está comendo tudo isso? Estou. Agora funciona meu intestino, lógico. Os carboidratos complexos, eles sintetizam colicistoquinina para depois a colicistoquinina ser elevada por monoglicerídeos e peptídeos. Se eu não como carboidrato, eu não tenho colicistoquinina, eu não tenho saciedade. Pode comer um boi. Não tem saciedade.
Então, os carboidratos complexos promovem a síntese de tudo isso que é necessário para que eu consiga gerar energia em todo o meu organismo. Senão ele fica roubando de órgãos-alvo. Expectativa de vida é a vida que eu levo. Vamos colocar uma média de vida de 80 anos. 80 anos. Se hoje, né, eu não tenho informação sobre dieta saudável, prática de atividade física e suplementação, eu vou ter, dentro da expectativa de vida, 2 ou 3 eventos cardiometabólicos, que vai me levar à morte prematura. Então, ao invés de morrer com 80, eu morro com 60. Quem se preocupa com essa questão do lifestyle e do health span, que eu vou falar para vocês da definição, ainda talvez não tenha nenhum evento, talvez tenha ou não tenha. E vai chegar ali por volta dos 60, 70, mal para morrer com 80. Então, 20 anos, mal, 30, né? Agora, quem vive em longevidade, que é a massa muscular acima, com gordura visceral no nível normal, não vai ter nenhum evento, porque não sinaliza nada. Se está com a gordura visceral normal e a musculatura normal, mesmo quem tem histórico na família de câncer, de diabetes, essa pessoa não vai ter nada, porque ela não está inflamada. O que inflama a sinalização e sinaliza é comida, ou a falta dela. Ah, eu tenho câncer. Comeu muito e errado ou comeu pouco? Não tem como. Eu tenho diabetes, ou comeu muito errado ou não comeu nada. Também dá diabetes aquele paciente que, de repente, acaba se contaminando com mercúrio e desenvolve gordura visceral, porque o contaminante, quando entra, ele sintetiza novas células de tecido adiposo para colocar o metal dentro. Ele não vai na que já tem. Ele faz a dele, a casinha dele. Então, a criançada na beira do rio, tudo com barriguinha d'água, não é isso, é gordura visceral que aumentou por causa da contaminação com mercúrio. E daí, já viu, se eu não fizer efetivamente um EDTA, uma desintoxicação de metais pesados, quando esse indivíduo perder a gordura, os metais vão para o cérebro, que é o segundo maior tecido adiposo do organismo. O cérebro é feito de reações elétricas. Chumbo, alumínio, mercúrio, cobre no cérebro. Adicção, vício, álcool, drogas e açúcar. Tem que fazer certo, tem que fazer primeiro o detox do obeso para poder submeter ele ao emagrecimento. E o emagrecimento saudável de gordura são 3 quilos por ano, por mês, para não precisar fazer detox. Se está perdendo mais, tem que fazer injetável detox. E dentro disso tudo, do estilo de vida que eu levo dentro da minha expectativa de vida, tem o Health Span, que, na verdade, impacta muito desde a idade das cavernas. Então, veja, o tempo de vida do indivíduo das cavernas era bem curto, 35, 40 anos, geralmente ou ele morria ou ele era caçado, né? Uma unha encravada que inflamava, que acabava infeccionando, sei lá. Então, ele morria jovem. E as doenças relacionadas à idade eram muito pequenas na proporção. Olha isso aqui, ó. A partir do momento que eu entrei em sedentarismo, a minha expectativa de vida aumentou muito, mas as doenças relacionadas à idade também aumentaram. Porque nós não fomos feitos biologicamente para ficar em repouso. O ser humano, qualquer um deles que abra os olhos e respire, não foi feito para ficar em stand-by. O organismo pensa, não está gastando nenhuma energia, vou guardar toda a energia que entra. Simples assim. Telas. Quando entrou o computador na década de 90, eu era office boy, e entrou o computador, eu não fui mais para o banco. Eu tinha 14 anos, 15. Olha só que coisa. Então, tudo que nós fazíamos a pé, tudo que nós fazíamos gastando energia, hoje nós guardamos. Então, vocês já viram que dieta e
prática de atividade física é imprescindível para quem quer viver melhor. Não digo nem tenho pretensão de viver 90, 100 anos. Mesmo porque as pessoas que eu gosto já foram. Para que eu vou viver tanto? Então, eu quero viver bem. Tá? Essa preocupação é com a saúde, é por conta da minha missão aqui na Terra, que é multiplicar esse conhecimento para ajudar mais pessoas. Vamos dizer que um médico atenda na sua vida profissional 65, 80 mil pacientes, vamos dizer, desde o início até o final. Eu, de 2018 para cá, já dei aula para mais de 5 mil médicos. Se cada um colocar o protocolo para 10 mil pacientes, eu tenho 5 milhões de pessoas que eu atingi já. E pela Organização Mundial da Saúde, todos os que aderirem, né? Na Europa, todas elas quase já estão com o protocolo lá. Aqui no Brasil estão para começar ainda e é o Rio de Janeiro que se elegeu. Então é complicado, né? Tá? Então é importante vocês terem em mente que é imprescindível praticar atividade física mesmo. Então, o Health Span, ele pode ser definido como o período da vida que se é saudável. Mas, mais uma vez, saudável são coisas diferentes para pessoas diferentes. Geralmente, quando eu tenho uma alimentação inflamatória, retirando os inflamatórios, sem me preocupar com nada, eu já estou mais saudável do que antes, né? Mas nem assim está correto e totalmente correto estar saudável. Então, na verdade, a definição melhor é incluir estar livre das doenças graves. Quais doenças? As top 10 causas de morte, segundo a Organização Mundial da Saúde. Em 2019, nós tivemos doenças do coração, câncer de pulmão, DPOC, infarto e doenças do trato respiratório baixo. Vamos atribuir essas 5 ao hábito de fumar? Bem, né? Então, agora vamos fazer uma brincadeira. 80% das doenças coronarianas poderiam ser evitadas com desusos de produtos oriundos de tabaco e álcool, nível de atividade física e dieta adequada. O problema está no álcool, gente. Para quem não fuma, o problema está no álcool. Não existem doses seguras de álcool. Por isso que o bafômetro é 0. 2016, acidente de trânsito era acima de infarto. Hoje não tem mais aqui. Por quê? Porque foram tomadas medidas, porque o governo ganha muito com isso, que a multa é cara. Porque se fosse R$10, estava todo mundo batendo ainda, matando gente. Por que a saúde pública não atua aqui na prevenção? Alzheimer, diabetes tipo 2, câncer de colo retal, câncer de mama e próstata. Alguém já assinou um óbito de Alzheimer? Não morre de Alzheimer, morre de alguma complicação. Diabetes tipo 2, o cara está bem, está controlado, morreu de diabetes tipo 2. Alguém já viu algum? Não. Morre das complicações. Mas é atribuído à patologia. Então, veja. Alzheimer, DNA mitocondrial do enterócito, negligência há 30 anos a doença inflamatória intestinal. Porque já está sinalizando e ninguém vê. Ninguém vê, não faz, porque tem que chegar com 50 anos para fazer uma colite, não pede um ultrassom, não pede uma ressonância no intestino. Agora que vê, já foi. Diabetes tipo 2. 90% dos casos de diabetes tipo 2 poderiam ser evitados com o desuso de produtos de tabaco e álcool, nível de atividade física e dieta adequada. Alguém sabe me dizer quanto é o percentual de diabéticos tipo 1 no mundo? 8%. Diabetes tipo 2 deveria ser 10%. E aí? Por que ninguém faz nada disso, que só se eu organizar dieta e atividade física, mesmo bebendo e fumando, eu vou ter uma melhora? Incrível.
É de se de pensar, ó, câncer de colo retal, negligência é o tratamento da colite por 30 anos. Ah, eu tenho colite quando eu tomo lactose e não trata. Vai ter câncer de colo retal. Estão entendendo agora o que eu estou colocando? A medicina tradicional cartesiana, ela cura, ela trata a patologia diagnosticada. Seu João, a sua glicemia de jejum está 99, já faz 1 ano. Assim não tem jeito, seu João. Vai para casa, come doce adoidado, volta aqui o mês que vem. Por favor, hein? Voltou lá, seu João está com 109 de glicemia de jejum. Ele fala, agora, seu João, agora eu estou tratando metformina. A metformina não funciona para resistência insulínica, ela é um anti-inflamatório. A resistência insulínica não é falha na membrana, é falta de produção de GLUT4 no interno do núcleo, na fita de DNA, para pôr na vesícula da célula, para quando eu tiver estímulo de glicose ser absorvido. Eu estou além, eu só não vou ao quântico, porque ainda ninguém, né, entende muito, mas a bioquímica quântica, de novembro, agora que abriu o portal até 10 anos, vai dar um salto de 1000 anos na medicina. Quem tem cegueira, que não tem como fazer nada, vai enxergar. Quem tem medula, que está totalmente descartada a possibilidade de andar, vai andar de novo. Nesses 10 próximos anos. Então, para que eu quero enxergar se eu estou morrendo? Para que eu quero andar se eu estou estrupiado? Ah, estou andando, virei a esquina, pum, infarto. É o conjunto. A questão tem que ser equilíbrio metabólico, homeostase da glicose. Não tem outro jeito. E tem que corrigir o quê? As rotas metabólicas, que começam a surgir a partir dos 30 anos, que é do próprio envelhecimento celular. Nós vamos ver um pouquinho aqui. Câncer de mama e câncer de próstata. Ai, Marcela, eu tive câncer de mama hormonal. Porque comeu carne vermelha. Você come uma alimentação saudável, você não starta o polimorfismo do câncer de mama. É simples assim. Quando a mulher perde o estradiol também, entra. Aí fala, você é hormonal, mas você tinha estradiol elevadíssimo? Acima de 700 por muito tempo? Eu não. Então, como você fala que o seu câncer é hormonal? Ele tem natureza hormonal, mas o que desenvolveu foi a alimentação. Porque são os excessos de carboidratos simples e açúcares, os excessos de proteína de origem animal e os excessos de gordura que levam ao desenvolvimento de câncer. Ou a falta deles. Eu faço uma dieta de 1000 calorias a vida inteira. Você não viu aquela nutricionista influenciadora vegana que só fez frutas durante 5 anos? Morreu antes de ontem. Lógico. É inadmissível fazer monoalimentação. Todas as refeições têm que ter obrigatoriamente 70% de carboidrato, 10 a 15, 30. Todas, não pode faltar um macronutriente em nenhuma. Nem no café da tarde. Não pode faltar gordura, que ela é para lentificar o esvaziamento gástrico. A quantidade de gordura que põe na dieta é para lentificar o esvaziamento gástrico. Se não coloca a quantidade correta, vai esvaziar mais rápido. E o preenchimento gástrico é um dos mecanismos de saciedade. Eu tenho que prever 4 para eu conseguir alimentar o indivíduo e ele permanecer alimentado por 4 horas. Eu tenho que dar saciedade via colecistoquinina, que é produzida pelo carboidrato, ativada pela proteína. Eu tenho que fazer elevação de GLP-1, que eu faço com a whey, antes das refeições, que tem uma ação igualzinho ao Ozempic, igualzinho Victoza, igualzinho Saxenda, sem efeitos colaterais. Porque quando eu mexo com supressão de apetite, quando voltar a comer carboidrato, vai rebotear tudo. Não existe, gente. Quando que vão perceber que não é esse o caminho que não está dando certo?
Que chega a gente no consultório, chega a gente na nutrição e fala: essas dietas eu já fiz todas, não funciona. Claro que não funciona, porque a sequência é a dieta humana. Já tirou a água que dava, não vai sair mais água depois de 60 dias. Tem que desinflamar para começar a queimar a gordura. Senão vai rebotear o dobro do peso. É simples de entender, pelo amor de Deus, muito fácil. Dieta hiperglicídica e hiperproteica. Procura nos anais da nutrição ou da medicina se vocês encontram uma dessas. Não encontram, foi eu que desenvolvi. Foi eu que peguei o Guyton lá, fui estudar, fui fazer as reações bioquímicas, porque em inglês que eu tive que ver, porque o traduzido, Deus me livre, desculpe de falar, quem traduz livros científicos ou sabe muito inglês, não sabe de bioquímica, ou sabe muito bioquímica e não sabe inglês. Porque eu vejo cada coisa absurda no contexto de traduzir ao pé da letra. Não tem nada a ver um livro brasileiro traduzido de bioquímica. Tem que ser a literatura original em inglês. Senão não vai entender nada. Infelizmente. E eu não sei quem revisou e deixou aprovar a tradução daquela maneira. O meu irmão é PhD em biologia e se tornou médico agora. Ele trabalhava na USP, Ribeirão Preto, desenvolvendo projetos. Ficou um ano e meio na Alemanha, um ano em Santiago da Compostela. Ajudou a desenhar uma parte do vírus da dengue que não conseguia ser visto no microscópio. Ele projetou na mente e desenhou em 3D. E colocou no livro. Né? Então, vejam, essa situação é complicada, porque ele falava, tenho 2 professores que são, nossa, o cara é bioquímica, pelo amor de Deus. Mas em inglês não sabe quase nada. O que eles estão traduzindo? Leninger, bioquímica. Meu irmão viu isso. E ele que me falou, mano, orienta a usar literatura traduzida, só original. Então, se o estudo foi feito no Japão, dançou, negão. Você vai ter que... Né, o estudo não, se a literatura foi... Ou se aprende japonês, ou não pega ela traduzida, que não vai adiantar nada. Não tem jeito, não é? Tudo bem? 80% das doenças do mundo inteiro estão aqui. 80% de todas as doenças do mundo estão aí. E são doenças não transmissíveis. Isto significa que depende de nós. Depende de nós. Mais uma vez, se a medicina é baseada em evidência científica e a população se liga que está fingindo que está sendo tratado e o médico fingindo que está tratando, não digo, pelo amor de Deus, nós estamos aqui num outro nível, pelo amor de Deus. E aceita tudo bem, tudo ótimo. Não é assim. Nós temos objetivos, metas, valores, né? Então nós queremos que o nosso paciente fique bem. Eu, às vezes, numa sessão de comportamento, eu termino arrebentado. Porque a minha energia foi direcionada para ele. Se você não tem isso, não é nenhum dom, isso é sensibilidade. Eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Comportamento não é. Freud não é comportamento humano. Você tem que entender de gente para tratar seu paciente na integrativa. Você viu a Fabi, que vai dar aula aqui para vocês, que é gineco, no final está lá, especialista em comportamento. É só assim que você desliga doenças do sistema autoimune. Controla com naltrexona, baixas doses e tal, mas... Tá bom? Então, gente, vamos rapidinho aqui, veja, hoje muito se reclama da questão da falha, da baixa, né, o declínio cognitivo, e demência de pessoas que não têm sinalização nem de diabetes, nem de Alzheimer. Como isso? Em primeiro lugar, telas, né? Um jovem que consome telas sem estar produzindo nada, só consome, ele recebe a secreção de ocitocina que ele tinha quando era amamentado pela mãe dele. E ele não quer mais contato físico com ninguém, não quer abraço, não quer beijo. Eu vi isso com meu filho, mais novo, 25 anos. Telas, ele com a namorada no sofá, jogando ludo, um contra o outro, um do lado do outro virtual. Pega um tabuleiro,
Olha no olho. Que isso? Tá doido? Da satisfação sexual de 7 dias. Nós não teremos evolução na espécie. Não é exata, não é. Pode dar risada, mas vocês vão falar para mim. Essa geração alfa, a Z e a alfa, está perdida. Vai ter um buraco em toda a história evolutiva nessa época. Escutem o que eu estou falando. E quando você perde o telefone ou você quebra alguma coisa, é roubado, os neurotransmissores que são secretados são na intensidade e quantidade de quando você recebe uma notícia de luto. Você sabe que isso faz no seu organismo? Pode desencadear uma doença do sistema autoimune que nunca mais vai ser curada. Um Hashimoto, uma fibromialgia, artrite reumatoide ainda, que é autoimune, mas vem por conta do envelhecimento acelerado dos condrócitos, que é a senescência celular, e dos fibroblastos. Então, todo esse conjunto vem favorecendo para que nós não conseguimos ficar sãos. Ninguém hoje que tem gordura visceral acima do normal consegue viver plenamente no seu estado fisiológico equilibrado. Por exemplo, eu não tenho necessidade de dopamina, eu não bebo. O consumo, por exemplo, de uma Coca-Cola é depois da refeição. Nossa, você bebe Coca-Cola? Eu tenho que inflamar muito para ganhar 3 quilos de gordura visceral. E eu não consigo. Porque existe um efeito nas mitocôndrias que se chama efeito mito-hormese, que é o seguinte. Se eu tenho uma vida normal, plena, saudável, quando eu for jovem, que eu vou ter a maturidade, biológica dos meus músculos, eu vou ter entre 2.000 e 2.500 mitocôndrias, cada célula, que são as usinas geradoras de energia. Respiração e calor. Então, as mitocôndrias, 60% da ação delas é manter a temperatura do organismo. Por que o hipotireoidismo subclínico já começa com sintomas? Porque é a fadiga mitocondrial que está sendo acometida naquele momento. Então, eu começo a envelhecer a partir dos 30 anos, a rota do mevalonato, que nós vamos apresentar aqui, que é natural. Então, começa a cair produção de COQ10, energia, colágeno tipo 1, tipo 3, a pele. Começa a parar a remodelação óssea, diminuir, musculatura. Então, acaba que essa primeira rota do envelhecimento, que começa a partir dos 30 anos. E aí depois vem as demais. A mulher com 38 cai estradiol e tudo mais. É complicado, a mulher é bem complicada. Tá? Então, a questão do que arde, o burden, o que arde em relação, o que dói em relação ao declínio cognitivo e à demência, nesses meninos, 25 anos, 20, 25 anos, 30, 40, quer dizer, é o seguinte, são estigmas que ele carrega. E que não toca com ninguém, ninguém toca mais no assunto, está lá, está tudo bem, mas não está tudo bem. É um espinhão no coração que tem que tirar. Desordens do sono. Começamos falando disso. Não tem como acordar bem se não teve uma noite plena e boa, reparadora. E o que vai fazer com que você tenha uma noite boa e plena de sono é o jantar. Quem consome proteína de origem animal no jantar, basicamente entre 18 horas e 22, vai ter comprometimento do sono. Porque a carne vermelha demora 8 horas para ser aproveitada como energia. Então, 6 horas para digerir e 2 para hidrolisar. Se eu como carne vermelha à noite às 8 horas, eu tenho 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4. 4 horas da manhã está dando o pico de leucina da carne. Eu levanto para ir no banheiro fazer xixi. 20 horas. Se eu comer às 19, vai ser às 3 horas. Se eu comer às 18, vai ser às 2 horas.
E aí você não dormiu ainda, porque você estava digerindo. Eu não durmo enquanto eu estou digerindo, eu não durmo enquanto eu não tenho energia, e eu não durmo enquanto eu tenho o pico da energia hidrolisada e absorvida. Então tem que prever tudo isso antes de dormir. Tem que fazer uma refeição que dê pelo menos 500 calorias para você manter o sono REM de 8 horas, gastando 65 quilocalorias por hora. Então quem vai dormir de estômago vazio, não dorme. Pensa que dorme, mas não dorme. Então aqui, ó, falei, câncer de mama e próstata, voltando um pouquinho. O estudo das enfermeiras no Reino Unido avaliou mais de 96 mil mulheres pré-menopausárias em relação à quantidade segura do consumo de carne vermelha por pessoa, homem e mulher. O estudo mostrou que o consumo seguro de carne vermelha para mulheres são 56 gramas 2 vezes por semana apenas. Vocês estão vendo onde está chegando aqui o que nós estamos falando? O frango tem 30 partes de ômega 6 para 1 de ômega 3. É altamente inflamatório também. Então, esse estudo da carne mostrou que mulheres que consumiram 3 porções, ou seja, um pedaço de carne vermelha, boi, cabrito, coelho, ovelha, tudo é vermelha. Porco também é vermelha, que é a composição, basicamente, dos excessos. 3 porções tiveram risco aumentado de desenvolver câncer de mama em 14%. E as mulheres que consumiram 5 porções, ou seja, comer carne vermelha de 56 gramas só no almoço, tiveram um risco aumentado de desenvolver câncer de mama em 42%. Se você pegar uma mulher que toma anticoncepcional oral e que eleva o risco em 38% de ter câncer de mama, são 90% de ter câncer de mama. Então é assim, ó, eu previno. Ai, agora eu não tenho. Estou fazendo uma mamografia, viu? Ai, agora eu não tenho câncer de mama. Agora eu tenho, agora eu vou tratar. Balela, desculpe. Já foi. Ou vai ter que retirar a mama, né? Já foi, já passou o trauma. Prevenção é diminuir o consumo de proteínas de origem animal, carboidratos simples e açúcares, e gorduras, principalmente hidrogenada, trans e saturadas de cadeia longa. É isso. Eu atendi uma médica que estava com 5% de gordura e a laranja aqui. Sabe aquela laranjona bonita? E quero emagrecer mais. Falei, menina, para. Para que não é emagrecer que dá definição, e sim aumentar a massa muscular. Então eu já fiz tratamento com educadora física, que estava com 58 de peso, fiz o programa, foi para 62, usava 40 de calça, passou a usar 36, com 4 quilos a mais. Então, se você quer manter o seu peso em 50, 60, você está perdendo massa muscular e ganhando gordura. E vai continuar assim até ficar sarcopênica, até ficar com as complicações, porque não é assim que faz. Peso não é preditivo de composição corporal. Quando você tinha 20 anos de idade, você tinha 50 quilos e você estava linda, é porque você era uma menina. Agora você virou mulher. O seu corpo é o maior, a sua mente é melhor, e você tem que aumentar o peso para ganhar a massa muscular. Mas você perde o peso para perder a gordura e perde a massa muscular. Joga fora a bateria da balança. Ou joga a balança, não joga a balança fora, porque você vai poder usar, olhar assim e falar, nossa, aumentei 2 quilos, vou fazer uma composição corporal. Pá! É músculo. Ui! É assim. É assim. E é simples, 2 vezes por semana, fazendo musculação, todos os músculos, já coloca 25% a mais de gasto calórico. Então, como eu falei, se a ingesta calórica da mulher é 2.000 calorias, dieta restritiva não é tirar calorias, é pôr atividade física e não adicionar.
Essa é a verdadeira dieta restritiva do ganhador do Prêmio Nobel da Paz para jejum intermitente. Então ele aplica uma dieta restritiva, enquanto que na janela metabólica de alimentação de 8 horas do homem e 10 horas da mulher, eu tenho que pôr as 2.000 calorias para a mulher e tenho que pôr as 3.000 calorias para o homem. Senão não é jejum intermitente, é dieta restritiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o jejum intermitente deve ser feito 2 vezes por semana. Tudo que é extremo são 2 vezes. Carne vermelha 2 vezes por semana. Frango 2 vezes por semana. Jejum intermitente 2 vezes por semana. Aplicação de segunda 2 vezes por semana, segunda e quinta. Tudo é 2 vezes por semana. Tudo é 2 vezes por semana. Não tem como. Entendendo isso, tudo que for mais do que isso, não dá. Então, o mínimo de exercício é 2 vezes por semana. Eu faço 5. Ótimo. Come. Come, então come. Se você faz 5 dias na semana, come. Você vai ter que ter aí, pelo menos para a mulher, umas 16.000 e para o homem umas 20.000 na semana. E vai ficar todo mundo fininho, porque o que dá cintura é carboidrato. O que dá definição no músculo é o carboidrato. A proteína não é anabólica, a proteína é anticatabólica, é diferente. Ela não faz anabolismo, ela impede que o organismo use mioglobinas, proteínas musculares, quando faltou glicose e glicogênio que eu estou treinando. E treino em jejum, vai daqui a 30 anos para cemitério. Tá? Não existe isso. Eu não quero fazer carboidrato porque eu quero emagrecer. Então a menina faz 14 gramas de whey com 5 de derribose no pré-treino. E ela faz 20 a 25 gramas de whey com 5 de derribose no pós-treino, imediatamente após o término. Leva na academia, acabou, então toma e pronto. 1h30, 2 horas depois, faz a refeição sólida. Tá? É desse jeito, não tem erro. E aí a rotina, frequência e sequência, você vai ver resultados a cada semana. Uma médica que já treinava, até brinquei com o pessoal vindo para cá, que eu tratei de BH, 36 anos. Culote, uma pochetinha, treinava, bike, não consegue perder. Primeiro eu reduzi a quantidade de exercício, né? Porque o cortisol vai diminuir pelo estresse e vai começar, consequentemente, a diminuir a energia. Diminui o volume, fiz a alimentação correta, que era proteína e salada. Programa de 60 dias. 21 dias, 3 semanas, ela entra em contato. WhatsApp. Minhas calças estão caindo. Falei, faz uma bio, né? Você está na clínica. Mandou a bio, a hora que ela olhou, ela ligou para mim, mandou gritando. Que é isso? Eu falei, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu perdi 11 quilos em 3 semanas. 11 quilos de gordura. 11 quilos em 3 semanas. E ganhou 2,8 de massa muscular. Resolveu o problema de uma vez por todas. Fomos desmamando já o que era de hormônio e tudo mais. Equilibrou a homeostase, fiz os exames de sangue maravilhosos. Falei, segue. Pelo amor de Deus, não sai. É por aqui o negócio. Ah, mas aí eu vou ficar comendo sempre a mesma comida? Comida não foi feito para dar recompensa. Comida foi feito para nutrir. Então, se você quer recompensa, você viaja lá para São Paulo, vai lá no Hotel Fasano, compra um menu degustação de R$ 1.800, mais ou menos R$ 1.400, sem o vinho, e vem 6 pratinhos com um pedacinho assim, ó, desse tamanho. Não estou indo lá para comer. Estou indo lá para passar por uma experiência gastronômica com a minha dopamina no universo. Porque eu tenho muita e eu não uso ela durante a semana. Então o prazer que isso vai me dar é infinitamente maior que o prazer que eu tenho todo dia comendo açúcar e gordura. Porque eu guardo o prazer para o melhor. Eu não fico gastando isso à toa.
Eu uso minha serotonina para ter cognição. Eu estou lendo um livro aqui, vocês não estão vendo, mas ele está aqui na minha frente, tá bom? É virtual aqui, eu tenho uma lente, assim, tudo que eu estou falando eu estou lendo aqui, ó, conforme eu mudo para lá, é porque mudou o capítulo. Mentira, né? Então, veja, é uma coisa que está já enraizada realmente. Eu já faço isso há 20 anos empiricamente. Hoje se tornou ciência, mas é uma coisa que eu faço, e como a minha deliciosa picanha, de vez em quando, como meu macarrão agora, estou que nem pintinho no lixo, né? Que eu tenho que ganhar gordura, então estou comendo macarrão, estou comendo frango. Não tem outro jeito, gente, são os mesmos alimentos. Eu tenho que inflamar. As minhas mitocôndrias não são os fusquinhas do velho. As minhas mitocôndrias, que do indivíduo normal são BMWs ou Audis, as minhas são Ferraris. Sabe quanto de açúcar eu tenho que comer para poder levar ela a uma fadiga mitocondrial? Um caminhão, e eu tentei e tive síndrome do intestino irritável. Agora eu estou fazendo injetável. Para poder elevar o peso. Né? Porque senão não tem jeito, gente. É difícil, você imagina, eu tenho uma vida saudável, vou colocar um monte de açúcar porcaria, me dá ressaca no outro dia, que nem se eu tivesse bebido. Até metabolizar tudo, tá bom? Então aqui, gente, desordens do sono, baixa autoestima, perda do senso de quem você é, e de que você deve estar em primeiro lugar para ter energia suficiente para poder fazer coisas para os outros. Mudanças repentinas de humor e relacionamentos tóxicos. Sai fora de tudo isso. Tem que sair fora, tem que organizar isso. Organizou isso, tudo que você tomava para a cognição pode jogar fora, ou doar para alguém que esteja no mesmo nível. Daí eu falaria para fazer a mesma coisa. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje do Chronic, né, uma potência, basicamente, da Amazônia. Nós pesquisamos produtos que oriundos do bioma amazônico. Já tem muita coisa já que é pesquisado, mas, às vezes, como eu entrego para o organismo, é um impeditivo. Por exemplo, o óleo do urucum que a gente usa, os demais ativos estão na polpa, ele tem um pH 14. Então, se eu mandar 14, ele vai furar, né? Só da cáustica o pH é 10, vai furar a língua. A gente fez uma tecnologia, chama Evolve, para conseguir fazer ele passar no trato gastrointestinal e entregar 95%, 98% do ativo em microdoses. Então, ele tem uma ação anti-inflamatória sistêmica, ele atua na cascata do ácido araquidônico em COX-2. Não atua em prostaglandina, porque eu posso dar dor de estômago, né? Quando tem inibição das prostaglandinas, que elas têm no estômago para não deixar doer. Quando eu inibo, dói o estômago, e pode ser sistêmico. Ele é um booster mitocondrial, reparação do sistema músculo-esquelético e tem uma blindagem antioxidante. O delta-tocotrienol, que é um componente do Chronic, ele tem 50 vezes mais potência antioxidante do que o próprio alfa-tocoferol, que é a vitamina E. A vitamina E é padrão ouro em anti-inflamação, antioxidação do LDL colesterol. Porque o LDL não é ruim. É quando ele está oxidado que ele vai para a placa. Quando ele não está oxidado, ele faz hormônio, ele faz membrana, ele faz o que precisa. Como que é ruim o colesterol? Não é, eu só não posso deixar inflamar. Então, eu tenho que olhar a lipoproteína A. E o delta-tocotrienol, então, ele tem uma ação 50 vezes mais potente antioxidante que o alfa-tocoferol. As doses são muito menores e eu não corro o risco que, pelo excesso da vitamina E, eu oxide o LDL, né? Que quanto mais eu dou vitamina E acima da que ele precisa, ao invés de eu antioxidar, eu levo à oxidação. Então, nós temos um teste em laboratório para ver quanto que é o perfil ideal de cada vitamina para o paciente, para ele não incorrer nessa situação. Então, Chronic é um extrato oleoso proveniente da Bixa orellana, que é o urucum, e tem na sua composição duas moléculas. Uma é o delta-tocotrienol, que é anti-inflamatório e antioxidante, age na remodelação óssea também, e o geranil-geraniol, que é um componente estrutural do alimento e que acaba sendo uma matéria-prima para dar sequência na rota do colesterol, do mevalonato, que está comprometida pelo envelhecimento, ou que está acometido por bloqueio ou modulação de estatina, e bifosfonatos, que é da mesma rota.
Dessa maneira, ele tem um potencial anti-inflamatório, proteção e reparação do sistema músculo-esquelético. No caso das estatinas, que provoca aquela miotoxicidade, ele faz diferenciação e proliferação de mioblastos e miotúbulos, e faz assim reverter o processo da mialgia. Modula a expressão de genes também, promove a homeostase metabólica. No início, quando nós pesquisamos o Chronic, ele estava sendo observado para um medicamento voltado ao tratamento do diabetes, aterosclerose, essa base realmente inflamatória. Mas, o que eu preciso melhorar para que essa parte glicêmica melhore? O músculo. Então, o direcionamento dele foi para músculo esquelético. Nós fizemos um controle aqui, são em ratos, induzidos ao diabetes com uma injeção e alimentados com graxa de coco, triglicerídeo de cadeia longa. Então, nós tivemos o controle aqui que eu induzi a aterosclerose por moléculas de adesão VCAM, que é Vascular Cells Adhesion Molecules, que ela fica instalada na luz do vaso. Então, as VCAM ficam instaladas na luz do vaso e começam a aderir à gordura. Então, isso aqui é gordura. Vai diminuindo a luz do vaso até que complete totalmente e provoca o evento. No caso das moléculas ICAM, que seria mais a questão aqui, é a dieta hiperlipídica, com triglicerídeo de cadeia longa. Vai formar essa placa. Quando eu tenho uma dieta inflamatória, que nem seja lipídica, eu vou formar uma placa na íntima do endotélio, que é por moléculas de adesão ICAM, que é intracells, adhesion molecules. Nessa placa interna da íntima do endotélio, o que eu quase não tenho é colesterol. Eu quase não tenho gordura. É uma placa mais sólida, feita por macrófagos e cálcio, aquele que não é direcionado aos ossos, e que nós damos a vitamina K2 e MK7 para impedi-lo de acessar o endotélio e formar essa placa, que vai se tornar enrijecida e provocar um trombo, porque quando ela rompe, a bradicinina e o óxido nítrico que estão na íntima do endotélio vão coagular o sangue e vão parar num calibre menor, trazendo o evento cardiometabólico. Então, nós fizemos o grupo controle, né? Aliás, com a graxa de coco, só foi administrado água destilada. O grupo 2 do Chronic, o grupo 3 comparado com metformina e o grupo 4 com Chronic e metformina. Lembra que eu falei que a metformina era um agente anti-inflamatório? Olha o que ela faz também na graxa que está na íntima. Então, ela serve muito mais para dar um equilíbrio anti-inflamatório do que realmente para poder melhorar a sensibilização da membrana. E no caso, os dois, veja, quando eu dou a metformina, ela causa uma mudança na morfologia do vaso. A estatina fica pior. Esse vaso aqui fica escurecido e ele fica amassado assim, duro, que é a miotoxicidade. Já quando eu faço Chronic, mesmo com a metformina que promoveu uma mudança na morfologia, eu faço a remodelação do vaso novamente. Então não é só uma questão de tratamento de dislipidemia, porque o geraniol ele vai sintetizar, estimular a produção interna da vitamina K2, MK4. A menaquinona é uma série de vitaminas que tem 10 subunidades. MK1, MK2, MK3, MK20. A MK7 impede que o cálcio seja depositado no endotélio. A MK4 faz com que o cálcio seja direcionado aos ossos. Eu acho que é muito mais inteligente, porque quando eu tiro, impeço que o cálcio vá para o osso, para o endotélio, ele excreta. Não vai para o osso. É um tiro no pé. Porque eu posso provocar uma osteopenia por MK2 e MK7 para não deixar o cálcio lá, não é assim. Na verdade, o meu organismo produz a MK4 a partir do geraniol. Então não tem na manipulação o K2 e MK4.
tem MK7, que tem que ser prescrito quando o paciente está no risco. Não tem jeito, medicina baseada em evidências, tá bom? Então aqui, ó, ação anti-inflamatória associada a patologias. Ó, SASP é um antígeno à senescência celular. Antígeno fenótipo à senescência celular, que é o processo de envelhecimento que ocorre aceleradamente em pacientes com inflamação. Então, o condrócito é o primeiro, artrite reumatoide, né? Depois vem dando as fibroses. Então, ele atua nessa SASP, que são esses fenótipos que são liberados pelas células zumbi, a célula senescente, e que vai contaminando todas as outras. Então, nos fibroblastos, começam as rugas, pronunciamento de perda de colágeno, a parte de articulações. Propriedades do tocotrienol, né? Mecanismos e targets moleculares. Já o geranil-geraniol atua na expressão do PPAR, que é o fator proliferador do peroxissomo, que está bloqueado quando eu tenho inflamação, né? Ele faz também, melhora os efeitos biológicos do PPAR e também inibindo lipopolissacarídeos, né, que são que levam à inflamação, né, o lipopolissacarídeos, ou seja, são carboidratos polissacárides que não foram hidrolisados e nem deveriam ser fermentados. Mas, porém, a gordura ela acaba montando uma molécula nova que não consegue ser nem fermentada nem hidrolisada. Acaba que eu tenho um aumento da permeabilidade, né, do intestino, e essas moléculas de lipopolissacarídeos, elas translocam e levam a doenças cardiovasculares. Tudo isso é relacionado à questão inflamatória. Geranil inibe lipopolissacarídeos, né? Então diminuindo a sinalização de NF-kappa-beta. E aqui tudo o que ele faz, melhora perfil lipídico, tem que tomar o cuidado aqui só quando o paciente tiver com o controle reverso do colesterol aumentado, ou seja, o HDL maior que o LDL, na verdade aqui ele não vai aumentar o HDL. Por quê? Eu tenho que diminuir a inflamação de células X para que o LDL fique maior do que o HDL dentro dos parâmetros. O geranil-geraniol faz essa nivelação. Atividade antidiabética diminui, anti-inflamatória, propriedades anti-obesidades, diminuindo a adipogênese, aumentando o metabolismo lipídico, atividade de proteção cardiovascular e antioxidante. Atua em superóxido desmutase, glutationa sintetase, então que são os potentes antioxidantes. E na roda aqui, ó, o mevalonato, que é oriundo do que, gente? O organismo sintetiza colesterol a partir de qual macronutriente? Pode falar. Como é que é sintetizado o colesterol pelo nosso organismo? Quando eu como carne, proteína animal, qualquer uma delas carrega colesterol de ingesta. Só 20% do colesterol total do organismo vem da ingesta de proteína animal. E os outros 80%, quem produz? Oi? Não. Qual alimento que vai ajudar a produzir? Carboidrato. E aí? Então, para que eu possa ter realmente, é o carboidrato que vai fazer essa síntese. Como? O ácido mevalônico ou mevalonato, ele precisa da adição de uma acetilcoenzima A e um acetoacetato, que são 2 acetil-CoA. Então, para fazer o colesterol, eu tenho que ter 3 acetilcoenzima A, que são provenientes na maior quantidade dos carboidratos, que vai sobrar. Porque se eu como uma dieta proteica, basicamente todo aminoácido vai gerar energia, 0,3. Eu vou ter que usar todos os aminoácidos para isso. E não vai sobrar para eu fazer o colesterol. Então, aí eu venho a partir dos carboidratos. 3 acetil-CoA faz da sequência. Então, gente, o que aumenta colesterol é carboidrato. Se você tirar o da ingesta, você tem lá 100 de colesterol, ele vai baixar 20%, ele vai para 80%, só isso, não vai baixar mais. Tá? Agora, por que está subindo o colesterol?
porque não está fazendo hormônio. Ou está usando hormônio exógeno e sobe o colesterol, porque eu não vou usar matéria-prima para fazer o hormônio, então está sobrando matéria-prima. Só que ele não pode estar oxidado, só isso. Então, mesmo usando modulação hormonal, subindo o TGO, TGP, gama-GT, não, gama-GT tem que olhar, tá bom? Outros estudos, tá? E no mais, o que é realmente importante eu ter em mente, então? Que se eu tenho dificuldades em colocar o paciente em homeostase, eu tenho que entender que a ingesta excessiva de carboidratos, proteínas e gorduras vai levar a um desbalanço no peso e, consequentemente, agravado pela a prática inadequada da atividade física, ou a duração ou a intensidade, ou pouco ou muito. É sempre essa situação. Cálculo, nutricionista, calorias, personal trainer, qual atividade física eu vou prescrever? Para pesos, eu vou prescrever treino metabólico. Ele já sabe que são 20 movimentos, até a falha e tudo mais. Então é só colocar ali, prescrevo para o senhor José da Silva um treino metabólico. Manda para o personal trainer, ele vai fazer avaliação corporal também, como você fez, e vai colocar a quantidade, carga, intensidade e duração corretos para aquilo que ele precisa. Pronto, resolveu o problema. Só que tem que conversar com as pessoas para ver quem que é, né? Senão a gente manda para um, desculpe a palavra, cabeça de bagre, que a gente não sabe nem onde se formou, se estudou mesmo e tudo mais. Então tem que fazer uma entrevista com o pessoal que vocês conhecem da cidade, alguns personal trainers que você possa indicar, que ele vai estar sabendo a sua língua, o que você fala. Com a nutricionista é a mesma coisa, porque senão a gente acaba deixando 33% na mão da Nutri, que às vezes que a gente não conversou, vai passar uma dieta diferente do que a gente quer, ou então você coloca o seu Zé lá que é para fazer longevidade e o personal fala, você está com muito pouco músculo, vou fazer hipertrofia. Hipertrofia é o nome que é dado para estímulo da fibra 2. Não é essa fibra que eu quero estimular, porque você também faz hipertrofia da célula 1, lógico, né? Mas a única coisa é a nomenclatura, metabólico para 1 e hipertrófico para 2. Essa é a nomenclatura. Então, eles sabem direito o que a gente está querendo. Dessa forma, o excesso de nutrientes ou a falta, o estresse que eu falei, que é o espinho do dedo, o cheque especial lá comendo para a perna, né? o cartão de crédito com aquele juro. Então, o que eu faço? Eu tenho que resolver o problema. Ou eu parcelo, pago, ou eu diminuo o gasto, ou eu congelo o meu cartão dentro daquela coisa de sorvete, sabe, daqui bom? Coloca o cartão dentro, põe água e põe no congelador. Lá. A hora que você tiver vontade de comprar, até você picar o gelo lá, já passou. É uma técnica boa, tem gente que anda com a geladeira junto. Cartão tá aí, cartão tá aí. Aquele medo de abrir a geladeira, né? Tudo bem, gente? Brincadeiras à parte, o que ocorre em todo esse processo é que hoje, quando a gente identifica o indivíduo com sarcopenia, nós vamos tratar sarcopenia. Não existe tratamento para sarcopenia, gente. Está com sarcopenia, já foi. Se não restaurar a fadiga mitocondrial, melhorar a resistência insulínica, diminuir gordura visceral, inflamação, estresse do retículo endoplasmático, estresse oxidativo, aterosclerose, hiperinsulinemia, catabolismo muscular, se você for tratar sarcopenia, perdeu. Porque a medicina tradicional trata aqui, ó. Trata aqui. Não reduz gordura. Então, trata aqui, ó. Trata aqui, trata aqui, trata aqui. Não trata, não trata, não trata, não trata e não trata. Trata 5 e não trata 5. E o principal não trata a mitocôndria. Não vai sarar. Não vai sarar. Nunca. Porque eu tenho que resgatar a função mitocondrial. O excesso de carboidratos simples e açúcares vai fazer com que a mitocôndria receba um excesso de agentes glicantes. E nessas cristas e evaginações vão formar que nem o açúcar caramelizado, exatamente igual eu vejo no microscópio. Porque ela gera calor com muito açúcar, vai fazer o quê? Caramelo, e é exatamente o que eu encontro no interior da mitocôndria fatigada. Caramelo, que é o açúcar glicado. Então essa mitocôndria já não faz mais nada.
acaba que a insulina que dava a sinalização para o receptor do substrato de insulina a ser fosforilado em resíduos de tirosinoquinase, que esses resíduos eles dão uma sinalização para o glúten que está na vesícula dentro da célula e vai até a periferia para buscar a glicose. Então, acaba que, pelo excesso de carboidrato simples, eu tenho a fadiga mitocondrial, nós tratamos a resistência insulínica, porque a insulina aqui está ligada e não consigo queimar a glicose, porque a mitocôndria está fatigada, vai aumentar a gordura visceral, que vai lançar TNF-alfa e interleucina 6, que vai mudar essa sinalização em tirosinoquinase para serinoquinase. E vai desencadear a cascata do ácido araquidônico, ou seja, janosquinase, pela proteína acopladora 1, vai bloquear o núcleo, fator proliferador do peroxissomo, e por inosquinase, o NF-kappa-beta, que está no citosol da célula, protegido por um proteossoma, sofre ubiquitinação desse proteossoma e ele nida para o núcleo das células, bloqueando as células X do fígado. Quando eu tenho bloqueio de PPAR, fator proliferador do peroxissomo, que é assim, não tendo mitocôndria, a segunda usina de geração de energia são os peroxissomos. E aí eu bloqueio. Olha que loucura. É um mecanismo de segurança. Por quê? Porque vai acabar peroxissomo também. E vai ficar a piscina toda cheia de peroxissomo morto. Então ele não deixa proliferar mais peroxissomo. Aí, açúcar tenta vir no retículo endoplasmático. Chega lá, o retículo fala, glicose aqui, sai fora, meu, aqui é só frutose. E aí joga a glicose para fora da célula que oxida toda e faz espécies reativas de oxigênio. A gordura que não está sendo oxidada mais em excesso porque aumentou, né, que ligou aqui, bloqueou, começou a formar gordura. A gordura em excesso acaba fazendo com que esse bloqueio não faz mais biogênese mitocondrial. Então eu não faço material genético para fazer novas mitocôndrias, porque está bloqueado. Eu não faço beta-oxidação. Quando eu tenho bloqueio de núcleo PPAR, eu não queimo gordura nenhuma. Eu uso o quê? Catabolismo muscular. Então, consequentemente, o NF-kappa-beta, essas células X são do hepatócito, do fígado. Então, quando há esse bloqueio, eu tenho um desencadeamento num erro do ciclo do SAMe, que é a adenosilmetionina. Então, eu tenho uma falha na metilação, dependente de metilfolato, piridoxalfosfato, metilcobalamina, silimarina, metionina, de vitamina C, zinco, selênio. Para poder desbloquear isso aqui e voltar ao fígado a processar corretamente os nutrientes e não incorrer no risco de esteatose hepática. Tudo bem? Catabolismo muscular, a insulina fica ligada aqui, não consegue desligar, o pâncreas fica mandando insulina, insulina, insulina. A insulina é o hormônio mais anabólico que nós temos no organismo e também o mais catabólico. Ela vai acabar levando a sarcopenia. Então é uma coisa integrada, meus amigos, meninas, aqui, se não tratar num conjunto, não melhora. E são as mitocôndrias que vão levantar de novo isso. Não tem outra situação. Esse aqui é o núcleo. Aqui nós temos, né, o PPAR gama. Veja, é uma fita de DNA. O PGC1-alfa, ele é um interruptor mestre. É ele que dá ação. Ele fica bloqueado também. Então eu não tenho aqui, material genético para fazer biogênese mitocondrial. Beta-oxidação comprometida. GLUT4, para pôr na vesícula, para depois puxar, eu não faço mais. Então não é resistência insulínica, é falha na produção do glúten. Tem que desbloquear. Como? Anti-inflamatório, cronique. Antioxidante, cronique. Eu usava ômega, mas o ômega é um nó. Porque o que acontece? São 2 gramas de EPA e DHA para inflamação crônica subclínica.
tem que ter 2 partes de EPA para 1 de DHA. Não pode ser super EPA, super DHA, tem que ser adequado. E se você for prescrever o adequado, o paciente vai gastar R$600 de ômega por mês. Ele não compra esse ômega de 600. Ele compra o comum de 30%, vai tomar 4 cápsulas que você mandou, em 4 cápsulas vai ter 3, 6, 9, 12, vai ter 1.200 de EPA e DHA, que não chega, só que vai ter 3 gramas e pouco de ômega 6. Tiro no pé, não vai desinflamar nunca. Tá bom? Então, o Chronic nós usamos hoje, esqueça ômega, se for gestante, acuidade visual, tubo neural, se for neuronal, DHA, se for só o coração, prevenção secundária, terciária e pós-infarto agudo. Aí, daí seria o ômega mesmo. Tá bom? Então, tem que olhar por causa do seguinte, olha, isso aqui tudo é comprometido. Sinalização serino-quinase, tirosino, a mTOR, que vai fazer base muscular, não faz. Né? A MPK, que é melhora de mitocôndrias e energia, também não faz. Tudo que é vital, a gordura visceral bloqueia. Tá? Então, nós temos geranil, geraniol, né, que faz a coenzima Q10, a gente já falou. Então, a coenzima Q10 hoje, ele é, na verdade, porque o que nós temos é a coenzima Q, ponto. 10 coenzimas Q vira coenzima Q10. E a coenzima Q10, o único papel dela, gente, o único, é transportar o elétron na cadeia dentro da mitocôndria para gerar ATP. Só isso que a COQ faz. Então, se eu olhar tudo aqui, ó, suporte cardiovascular, imune, diabético, é tudo por restauração da volta da energia. Nada é direto no local. Nós temos mitocôndria no corpo inteiro. Melhorou a mitocôndria, melhora tudo mesmo. Né? Mevalonato, que nós temos colesterol, dolicols, que é para restauração do estresse do retículo endoplasmático, as ubiquinonas, COQ10, geranil, enfim, todo o desencadeamento que ele consegue fazer. Né? Geranil fosfato, então, a partir daqui, ele começa a ser substrato. E o retículo endoplasmático, ele tem aquele lúmen, né, que é anexo ao núcleo. Então, quando eu tenho um estresse, o dolicol é que restaura o estresse desse retículo endoplasmático, que é a componente da cascata do mevalonato e que é estimulado pelo Chronic. Aqui a gente já falou, né, tocotrienol como antioxidante, anti-inflamatório. Alguns estudos mostrando aquele da SASP, então isso aqui, ó, é uma célula senescente, ou seja, ela basicamente morreu, está morrendo e não consegue ser fagocitada para fazer a limpeza. Ela começa a emitir o fenótipo antígeno, a senescência, que desencadeia o processo, né, das doenças cardiometabólicas. Ou seja, o primeiro gatilho para levar uma célula a ser senescente são as espécies reativas de oxigênio e o dano mitocondrial para a célula. A primeira ocorrência. Segundo, né, eu tenho basicamente o desencadeamento das doenças, das interleucinas e tudo mais, que vai atuar no quê? Na inibição da síntese proteica para reparação muscular. Vai envelhecendo assim, 10 anos parece que envelheceu 30. E essa SASP aqui, ó, que fica sendo lançada e acaba que contamina todas as células em volta. Nesse estudo mostra o tocotrienol melhorando as enzimas hepáticas, inflamação, estresse oxidativo e esteatose em pacientes com esteatose não alcoólica. Esse outro fala da atuação da mTOR em não deixar ubiquitinar o proteossoma do NF-kappa-beta para ele cessar o núcleo e, consequentemente, melhorando a sinalização em pacientes com hepatite C. Tocotrienol prevenindo osteoporose em homens. Ai, Marcelo, em homens é tão pouco, né? Porque eles não fazem densitometria. É impressionante o nível de osteopenia em homens sarcopênicos que você encontra. Porque o cálcio que vai no osso está acomodado no retículo sarcoplasmático do músculo. Se não tem músculo, não tem reserva de cálcio. Não adianta dar cálcio, que só vai para a artéria, daí dá cálcio e dá K2. Os dois
que não precisariam dar. T3 não é triodotironina, é tocotrienol nesse estudo. Ele age melhorando as espécies, regenerando as espécies reativas de oxigênio, desativando a cascata inflamatória, né, que ocorre toda aquela questão, e também a conversão do hidroximetilcoenzima em mevalonato. Então, veja, a estatina faz isso e ela não deixa produzir isoprenoides de membrana, não faz prenilação de proteínas para melhora muscular. Então, veja, a osteoporose ela pega tudo, o músculo e o osso. Vai tratar a osteoporose? Já foi. Tem que tratar a musculatura. Então, a partir de 30 anos, eu já tenho que ficar esperto com essa rota do mevalonato, cronique. 38, 40 anos a mulher, a Carol vai falar do hormona, que é outro que impede também o envelhecimento, de uma outra maneira, outro mecanismo. A nossa preocupação é deixar o paciente em health span, livre das top 10 causas de morte lá. Então, os dois produtos, cronique e hormona, foram desenhados, voltados a isso. É diferente de você falar, eu vou fazer um produto para climatério, engole. Não, nós vimos a tendência lá fora, olhamos o que eu tinha na prateleira aqui na Amazônia, o Dr. José Carlos, juntamente a gente construiu o hormona para poder atender essa questão cardiovascular, GABA, que toda mulher perde com o climatério. Olha a importância de estilo de vida, composição corporal e status ovariano nas mulheres de 25 a 50 anos. Olha a importância, porque veja só, na cascata da esteroidogênese eu tenho o colesterol que faz pregnenolona, 17-hidroxi, testosterona, estradiol, DHT, enfim, cortisol, cortisona e progesterona. Vou falar só os hormônios de equilíbrio. Se uma mulher ou um homem fuma, ele vai ter um perfil mais androgênico do que o que não fuma, porque a testosterona é inibida a se transformar em estradiol por fumar. Ai, você está aromatizando, eu vou prescrever cigarro. Não é isso, né? Fumo. Quanto por dia? Tanto. Eu já considero que ele tem já um agente inibidor da aromatase. Você vai dar um anastrozol, você dá meio grama, não 1 grama para o homem. Você vai dar um anastrozol para a mulher que fuma, você dá 0,10. Você não dá 0,25. Porque você tem um agente já componente. Então, veja, estilo de vida. Então, não é só porque se é tabagismo, a família vai morrer de infarto, aquelas lá, que eu tenho que ver. Não. Em primeiro lugar, eu tenho que ver o equilíbrio hormonal. Em segundo, quem fuma ou fumou precisa de 8 anos sem o hábito para poder tirar todo o alcatrão do pulmão. E é isso se não tiver lesão de órgão-alvo. Porque esse alcatrão, ele muda a flora pulmonar, que altera a flora intestinal. Então, as doenças relacionadas ao tabaco são por inflamação e alteração da microflora pulmonar, que desencadeia um processo que vai alterar toda a microflora intestinal. Então, não é só a questão. Intestino de novo. Tá bom? Dioxinas, contaminantes ambientais, também. Isoflavonas, anastrozol, inibe. Excesso do tecido adiposo aumenta a deficiência. Cuidado com vitamina D acima de 60, para quem não tem doença do sistema autoimune. Ela interfere em fazer mais cortisol e fazer ativação de osteoblasto. Coloca o osso novo no osso velho. Também não funciona. Rapidinho, o declínio hormonal da mulher ocorre muito mais rápido do que o homem. O homem com 90 tem a mesma testosterona do menino de 10. Então, eu costumo dizer que homem não precisa de modulação. O idoso, sim. Porque, para mim, idoso é quem tem 30 anos de patologias. Não é a pessoa que tem 60 anos de idade. Para quem tem 60 anos e está saudável, é longevo. Essa questão. Tudo bem, a gente já falou do geranil também, K2, regulando a produção de testosterona, né? Então, o colesterol passa pela mitocôndria e vai fazer testosterona e progesterona no homem, células de Leydig, mulher nos oócitos. Então,
Então, dessa maneira, eu tenho que ter as mitocôndrias muito bem reparadas para poder ter essa função. A posologia para mulheres do Chronic, eu coloco uma cápsula de 375, 3 vezes ao dia, que vai dar basicamente 1 grama e 100, 1 grama e 200, mais ou menos. Que é a partir de aí que já começa a ter um funcionamento. O ideal seria 1,5 gramas para a mulher. Como a 375 são as amostras que a gente fez, os originais, né, que tem aqui, hoje eu posso fazer na manipulação 500 miligramas. Né? Então, 3 cápsulas de 500 para a mulher de manhã e, no caso do homem, 3 gramas são 6 cápsulas pela manhã. Tudo bem? Então, seria isso. Homem, então, mulher, 1,5 gramas. Homem, 3 gramas pelos primeiros 60 dias. Depois, o homem pode baixar para 1 grama uma vez ao dia e a mulher 500 miligramas uma vez ao dia, depois dos 60 dias como manutenção. O Chronic é um ativo que se soma, para depois você ir retirando os demais quando for melhorando o perfil. Porque eu sou dessa escola. Eu vejo como o paciente está, aí depois eu faço a minha anamnese, organizo e vou retirando hidrocortisona, T3, T4. Conforme eu vou melhorando a ação mitocondrial, eu percebo que eu vou tirando. Porque o que eu mais modulo são as enzimas, não os hormônios. Eu atuo na CYP19, na 5-alfa-redutase, na 11-beta-desidrogenase, que é estradiol-estrona, e na 17-beta e na 11-desidrogenase, que é cortisol-cortisona. Então, olhando esses fatores, eu vejo o que está induzindo. Por exemplo, para aromatizar para a estrona, a mulher tem que estar em quadro de hipertireoidismo, hiperinsulinemia, hiperadrenalismo, síndrome do ovário policístico, disbiose, falta de GH. Então, tem que olhar primeiro o que está causando, né, a indução do aumento da aromatase para a estrona e tratar aqui, e não fazer só o inibidor da aromatase, que senão eu vou tomar a vida inteira. Eu tenho que diminuir o hipertiroidismo, o hipercortisolismo e tal. Então, pega a tabela da esteroideogênese. Nesse aqui não tem, mas eu vou passar para o Didio, ele passa para vocês. É uma tabela da esteroideogênese que mostra a ação das enzimas, como eu coloquei aqui para vocês, né? Então, vamos supor, se vai uma pessoa lá no seu consultório, né, o cara não fala que fuma, aí você fez tudo, tal, e o cara está ali, né? Ele tem que subir o estradiol, porque a proporção de estradiol para homem e mulher são 4:1. Então, mulher, 4 de estradiol, 1 de testo. 100 de estradiol, 25 de testo. Tranquilo, libido normal, não menstrua. Homem, 1000 de testosterona, 250 de estradiol. Senão vai querer matar alguém. Porque ele tem vontade de relação por causa da testosterona elevada. Mas ele não tem libido. Você fala, nossa, ele está tarado. Ele está tarado, mas ele não tem libido. Libido é a sensação de vontade de ter um relacionamento. Ele já está com vontade o dia inteiro, por causa da testosterona alta. Mas quando você fala de libido, secura vaginal, modulação é do estradiol, tanto para homem quanto para mulher. Tá bom? Gente, só para finalizar, eu tenho aqui os meus contatos. Os meus contatos, aqui o QR Code vai trazer uma tela dessa maneira, no cantinho que tem salvar, aí tem todos os contatos meus, até as redes sociais, LinkedIn e tudo mais. E quem não quiser, não conseguir ver o QR Code, meu telefone pessoal e o Instagram, para quem quiser entrar em contato, passar pela experiência ou fazer alguma pergunta.